Mais rápido que o TED aqui. Eu tava pensando no TED. Bom. Boa noite a todos. Muito obrigado e a todas pela presença. Ao Marcelo, a Vivo. Agradeço muito. Eu acho que nunca tive companhia tão bacana num evento desse, tá? E espero fazer por merecer. Eu adorei a apresentação da Rosana. Eu acho que, de certa forma, ela vai me dar deixa para continuar. Tem algumas coisinhas que a gente trouxe junto. Eu queria propor para vocês um cálculo. O Twitter tem hoje por volta de 50 milhões de assinantes. Ele pretende ter 1 bilhão de assinantes, e a primeira rede social, site rede social do mundo a ter 1 bilhão de usuários, isso daqui a 3 anos, né? Em 2012. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Essa é uma declaração do Bistone. Bistone é sócio cofundador do Twitter. E ele está dizendo aí que existem 4 bilhões de usuários de celulares no mundo, levando consigo equipamentos prontos para usar o Twitter. Que aparelho é esse? É o celular comum com SMS, né? Por isso, o título dessa apresentação, eu montei ela bem dentro do espírito do que está acontecendo hoje. E é alguma coisa, as pessoas que conhecem o livro que eu publiquei em agosto sobre o Twitter, sabem que em vários momentos eu convido empresas, organizações, para pensarem nessa possibilidade de dar um passo além e permitirem que o Twitter possa ser usado não só remotamente com smartphones, mas que ele possa ser usado com equipamentos normais. Tá? A Rosana apresentou muito bem a ferramenta. Queria completar o que ela disse, né? Se a gente pensar em todas as redes sociais que apareceram até o surgimento do Twitter, né? Inclusive Orkut, Facebook, MySpace, etc., elas têm uma diferença chave em relação a essa ferramenta nova. Aliás, duas, né? A primeira diferença é que ela rompeu com a ideia de contato, né? Ela pegou o contato e dividiu em dois. Então, o contato passou a ser amigo e seguidor. Isso permitiu que a sociedade se espelhasse muito melhor do que ela se espelhava até então, né? Se você pensar por que o Orkut ou por que o Facebook em algum momento fica chato, é porque são sempre as mesmas pessoas que a gente já conhece falando sobre os mesmos assuntos que a gente ouve todo dia, né? Essas redes sociais, elas têm fundamentalmente a função de proporcionar espaço de relacionamento. Isso acontece na medida em que os usuários, para que eles estabeleçam contato uns com os outros, eles precisam aprovar, ou seja, a aprovação precisa ser mútua, precisa ser recíproca. O Twitter quebra isso e proporciona, então, que pessoas que são mais conhecidas, né, pessoas que têm mais visibilidade dentro da sociedade, possam usar a ferramenta da mesma forma como elas aparecem, né, em meios de comunicação, etc., sem o compromisso delas precisarem saber de todas as pessoas que as conhecem. Essa é a ideia principal que diferencia o Twitter das outras ferramentas, né? Enquanto a função principal do Facebook, Orkut, etc., é promover relacionamento, o Twitter, além do relacionamento, promove também a divulgação de informação e promove oportunidades de conversa, né? Então, acabou no livro de agosto, acho que a melhor definição da ferramenta é a da praça, que a praça reproduz, a praça pública, né? Ela reproduz muito bem o ambiente que a gente vê dentro do Twitter. Quer dizer, você pode ir lá, entrar numa roda de pessoas desconhecidas, ouvir a conversa, bater papo, falar sobre o prefeito, ou você pode encontrar um amigo seu, ou você pode simplesmente falar, olha, eu li no jornal que tal coisa. E a segunda diferença do Twitter em relação às outras redes é que ele é aberto, né?
se você vê empresas que fazem monitoramento de informação, elas estão felizes da vida com o Twitter, porque antes era um sacrifício você ver o que as pessoas falavam em outras redes sociais, né? Você vê que o Twitter, ele esbarra, o Google esses dias acabou de anunciar a busca em tempo real por conta do Twitter, né? O Twitter tem um overlap em cima do Google fenomenal, porque se você procurar alguma notícia no Google, fatalmente ela vai te dar uma notícia indexada há 2 anos, vai ser a que vai aparecer antes. E no Twitter você consegue encontrar informações em tempo real, né? Isso porque a ferramenta é aberta. Então essas 2 características da ferramenta que eu queria chamar a atenção. Essa é a mesma imagem que a Rosana trouxe, e eu vou complementar também a informação dela. O Jack Dorsey é um nerd, né, um uber nerd. E ele, eu li um pouco como ele concebeu essa ferramenta. E a apresentação que vinha em relação a isso, ela não faz muito sentido para nós que não somos tão interessados no mundo nerd, né? Ele pensava em uma solução que observasse padrões dentro da sociedade. Então ele pegou 3 itens que a Rosana falou. Então, ambulância. Ambulância se desloca no espaço emitindo informação. Saí do lugar tal, cheguei no lugar tal, peguei o paciente tal, estou indo para o lugar tal. Táxi, mesma coisa. Saindo daqui, pegar o sujeito para ir para lá. Entregador, né, os couriers, estão fazendo a mesma coisa. E o Jack Dorsey imaginava na cabeça dele isso tudo flutuando no espaço, essa informação sendo agregada no mesmo espaço, de maneira a transformar a cidade num objeto vivo, né? Esse foi o sonho do Twitter, né, e uma obsessão de infância dele. No começo dessa década, o Jack começou a observar um fenômeno muito interessante que com certeza vocês todos já viram, que é aquelas mensagenzinhas do SMS, né? O SMS, ele é uma coisa muito intrusiva. Então você, quando chama alguém, você interrompe o que essa pessoa está fazendo. Então as pessoas começaram a colocar mensagens junto com o nome delas no SMS. E essa mensagem dizia: tô vindo, sei lá, minha banda favorita. Ou briguei com a minha namorada, tô com a cabeça quente hoje, né? E ele juntou com aquela ideia e falou: bacana, eu tenho pessoas falando de coisas que elas estão fazendo em tempo real. Essa ideia só se tornou concreta, e aí trazendo para o tema dessa apresentação, quando apareceu o SMS. O motivo do Twitter ter virado Twitter, quando virou, foi porque a partir do SMS o Jack tinha um motivo para fechar todo esse trabalho de concepção de ferramenta e transformar isso em um produto. Quando a gente fala que o Twitter se enganou quando ele criou aquele primeiro slogan, o que você está fazendo, ele não se enganou. A ferramenta naquele momento servia para que pessoas falassem com seus amigos. Era uma ferramenta criada para integrar SMS com a internet. Não são só os 140 caracteres. Se vocês verem a primeira tweetada do Jack, ele fala Twitter sem as vogais. Por quê? São 5 letras. Por quê? Porque são números. Por quê? É o número que você mandava para ter o SMS. Percebe? Ou seja, quando você liga para uma pessoa no telefone, você fala o quê? E aí, você está fazendo o quê? E essa era a mesma ideia do Twitter no começo. Era que você pudesse, da balada, mandar um SMS rápido e falar: eu estou no bar tal, fazendo tal coisa, né? Então faz todo sentido que esse ciclo esteja se fechando hoje, pelo menos aqui no Brasil, com essa reintegração da ferramenta. E daí volta para aquela epígrafe do Bistone. Ele está falando isso. Se a gente está pensando numa ferramenta que tem a ambição de chegar a 1 bilhão de pessoas, não é só porque ela vai chegar a esse 1 bilhão de pessoas pelo celular, pelo computador. Ela pretende chegar porque ela sabe que existem muito mais pessoas hoje usando computadores com SMS do que pessoas usando telefones celulares com SMS do que pessoas. A gente não tem, talvez, ideia desse volume, né? Se a população inteira do planeta fosse constituída de 10 pessoas, 6 no começo de 2009, têm telefones celulares capacitados. São 4 bilhões de usuários.
é o dobro do número de pessoas que têm acesso à internet. Aí você vê, a gente começa a entender